Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Web Informática. Vamos rodar a vinheta e já voltamos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo com o uso da máscara de proteção, né? Aproveitando o momento, nós sabemos aí que nós estamos enfrentando um caos, tá? Eu estava lendo uma matéria no jornal hoje, que nós estamos enfrentando o pior momento desde quando começou a pandemia, tá bom? E eu, infelizmente, tenho que dar notícia para vocês que 3 pessoas da minha família, meu tio, minha tia, minha prima, os 3 estão com Covid. Inclusive o meu tio, ele está internado em um hospital em São Paulo, entubado, né? E eu também fiz o teste do Covid, tá, com uns 15 dias atrás. Eu estava me sentindo muito mal, porém o resultado deu negativo, tá certo? Então, estou tranquilo, porém eu procuro me prevenir, tá certo? Utilizando a máscara, utilizando o gel, não se aglomerando. Apesar dos políticos aí, né, estão brigando entre eles, alguns deles até levando isso na brincadeira, tá? Faça a sua parte, porque você é pai de família, você é mãe de família, você sabe que se essa doença ela bater na tua porta, tá? Primeiramente a gente pede a Deus que nos proteja, tá? Porque se você for depender do homem, infelizmente a gente acaba aí apodrecendo em vida, tá bom? Então faça a sua parte, se proteja, não se aglomere, tá bom? Faça o que é necessário. Eu estou trabalhando, graças a Deus. Não, eu vou para o meu trabalho e volto, tá bom? Minha esposa, eu vou no mercado com ela, a gente para casa, a gente não se aglomera, é só nós aqui em casa. Então, vamos fazer a nossa parte, que eu tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando nessa, tá bom? E vamos pedir a Deus que isso acabe o quanto antes, né? Porque a gente já está ficando cansado, saturado, e a incerteza ela bate na nossa porta, e isso mexe com o pai de família, a mãe de família, que muitas vezes aí, né, não tem para onde correr, né? As aulas foram suspensas, tá certo? E não é fácil lidar com essa complicação, porque a gente não tem tempo muitas vezes até de fazer os nossos objetivos básicos, né? Nossas coisas básicas, né? Ainda mais tem que cuidar da educação, dos filhos, cuidar da parte da administração da escola, tudo isso. Então a gente tem que pedir muita força e paciência, tá bom? Então, juntos venceremos essa dificuldade, tá bom? Então, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos e vamos aí para mais um vídeo que eu tenho certeza que para você vai ser muito bom. Pessoal, é o seguinte, eu sei que muitas vezes, quando nós vamos fazer um orçamento, nós vamos lidar com a linguagem na obra, né? E muitas vezes a gente fica, caramba, como é que eu vou pronunciar um determinado serviço? Então, Paulo Pedreiro, ele criou um dicionário, né? Com essa linguagem, para facilitar o nosso dia a dia. Aí você pode estar se perguntando, mas o que eu ganho com isso? Você ganha sabendo utilizar as palavras corretas, né? Por exemplo, o cara vai ali fazer um serviço, ele vai carpir um terreno, né? Qual que é o termo correto? Eu vou limpar ou carpir? Bom, eu vou carpir um terreno, né? Limpar é uma outra situação, né? Eu vou capinar um terreno, também, entendeu? Limpar um terreno, fazer uma limpeza, talvez se enquadre. Então são certos assuntos que muitas vezes é importante para o profissional. E outra coisa, a pronúncia correta, a forma de você lidar, né, com esse tipo de situação, isso com certeza vai aí agregar para você conhecimento e com certeza você vai ser um camarada diferenciado dos outros. Então Paulo Pedreiro aqui criou aqui, são 31 palavras mais usadas que a gente usa no dia a dia aí, tá bom? Então vamos pro vídeo, eu tenho certeza que para você, tá, esse vídeo vai ser de grande utilidade, tá bom? Bom, como é que eu coloquei o título aqui? Linguagem nos canteiros de obras, né? Então, para facilitar aí a nossa introdução, a nossa aula. Então é a linguagem que nós utilizamos no dia a dia. É para você trocar uma ideia com o engenheiro, trocar uma ideia com o arquiteto, né, trocar ideia com o construtor, né, o pedreiro e o ajudante trocar uma ideia na obra. Então é importante isso, a comunicação ela é tudo. Sem comunicação, eu falo, tudo para, né? Bom, primeira coisa, uma questão demolir. O que é demolir, né? Demolição de paredes, pilares, colunas, vigas, coberturas e estruturas em geral. Então é uma demolição. Então essas situações é aplicada nessas questões aqui. Paredes, pilares, estruturas em gerais, né? Eu vou demolir uma cobertura, enfim, então esse é o termo correto, tá certo? Derrubar, também poderia ser, mas derrubar é uma coisa meio pesada, né? Então demolir seria mais bonito, né? Mais chique, né? Remoção, tá?
De repente você vai pôr no orçamento ali, eu vou fazer a remoção. Remoção do quê? Por exemplo, eu vou utilizar o termo correto. Remoção de pisos, revestimentos, cerâmicos, azulejos, janelas, portas, batentes, esquadrias em geral. Então você vai fazer uma remoção. Por que eu coloquei, imprimi dessa forma aqui, fiz assim? Para facilitar. Então isso aqui foi criado, tá? Para que de fato possa aí te ajudar. E eu vou deixar aqui essa linguagem na descrição desse vídeo. Beleza? 3. O que é baldrame? Né? A pessoa fala, mas de repente eu moro em outra cidade, eu conheço por outro nome. Mas a palavra baldrame, o que é? Alicerce. É base de uma determinada edificação. Ou seja, eu vou fazer o baldrame do meu muro, o baldrame da minha casa, né? Vou fazer um baldrame, por exemplo, para construir ali um barracão. Então são esses termos que a gente utiliza no dia a dia, tá bom? Para ficar mais bonito e ficar de forma correta, tá certo? 4. O que é um esquadro? É uma ferramenta destinada para traçar ângulos retos nos canteiros de obras. É que eu não tenho aqui para te mostrar, tá? Mas o esquadro é essa ferramenta que a gente usa, tá? Então a gente vai o que? Traçar ângulos retos. Então uma construção como está no esquadro, por exemplo, aqui esse papel aqui, essa folha aqui, né? Então nós temos aqui esse ângulo reto e esse outro ângulo reto. Então se torna o que? O esquadro. Tá certo? 5. Ponto de nível. Tá? O que é o ponto de nível? É o nivelamento entre um ponto e outro. De repente eu bato um ponto aqui, eu coloco minha trena, né? Exemplo aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. De repente eu pego a minha trena aqui, né? Eu boto aqui no chão onde eu preciso e eu vou bater um ponto com 1 metro. Então o que acontece? Então eu vou mandar esse ponto, tá, para um outro ponto com a mesma grade de nível. Ou pode ser um nível a laser, né? Então aí vai depender das suas condições, né, e das suas ferramentas que você tem na obra. Eu geralmente uso uma grade de nível tradicional, né? Então ponto de nível nada mais é do que nivelamento entre 2 pontos ou mais. Então eu posso mandar para lá, para lá, para lá. Enfim. Então quando você usar o ponto de nível, né, seria esse termo correto, tá? Prumo, que é essa ferramenta aqui, ó, tá? Essa ferramenta é muito utilizada e eficaz e primordial na construção civil. O que é isso aqui? O prumo nada mais é que o quê? É um nivelamento vertical, né? Quando eu tenho uma extremidade aqui de uma ponta, eu vou bater meu ponto de nível, então tem que estar alinhado. Então não deixa de ser um nivelamento. É um nivelamento vertical, tá? 7. Assentamento. O que é assentamento? Eu me refiro ao quê? A pisos, revestimentos cerâmicos, pedras, pastilhas de vidros, pastilhas de porcelanato, azulejos, etc. Então, o termo assentamento é isso. Vou assentar um batente. Talvez não ficaria correto, mas o assentamento se define o quê? Pisos, revestimentos, pastilhas de porcelanato, azulejos, né, pastilha de vidro, etc. Então, esse seria o termo correto. Tá bom? Instalação. Aonde eu uso esse termo? O que eu vou instalar? Instalar um piso? Não ficaria correto. O que seria uma instalação, o termo correto? Instalação de batentes, caixas d'água, instalações hidráulicas, esgoto, águas pluviais, guarnições para batentes, janelas, entre outros. Então esse é o termo correto. Então por que isso é importante? Para você poder comunicar. Até quando você pegar, por exemplo, um projeto elaborado por um profissional, ali vai ter uma linguagem para você poder aprender a traduzir, né? E eu já trabalhei com profissionais, né, como engenheiros, arquitetos, que muitas vezes eles usam um termo diferenciado do dia a dia na obra. Então esses termos aqui é o que a gente mais usa dia a dia. Tá certo? É importante isso para a comunicação, entendeu? Eu falo para o ajudante, ó, vamos lá demolir aquela parede, entendeu? Ou derrubar aquela parede. Quando se fala derrubar, a impressão que dá é você causar um vandalismo, né? Chegar lá, meter o pé, né? Não, demolir, vamos demolir, né? Então é o termo correto, entendeu? Fica bonito. 9. Batente. Tá? O que é um batente? É a moldura da porta instalada na parte interna do vão, né? Que além de dar o acabamento, a instalação da porta, veda os eventuais vãos entre as portas e as paredes, né? Evitando que correntes de vento, poeira, inseto, entre outras, entrem em sua casa. Então esse é o termo correto em batente. A pessoa chama de marco, contramarco, enfim, né? Bom, 10. Gabaritar. Uma pessoa fala, eu vou gabaritar ali a minha obra, né? Vou lá fazer o gabarito. Então o que seria gabaritar? O gabarito, né? É a demarcação do local onde faremos uma determinada construção. Tá certo? Então é isso. Então eu vou gabaritar, vou marcar, demarcar. Ok? Traço. Né? O que seria o traço, o termo utilizado na obra, no dia a dia? Bom, traço é o quê? Traço de massa para fazer reboco, né? Revestir paredes e tetos, entendeu? E internos e externos. Tá certo? Amaciar. O pessoal usa muito esse termo. O que eu vou amaciar? Nada mais é do que você aplicar massa corrida, tá, em tetos
e paredes. É a palavra, o termo amaciar. Outras pessoas falam emassar, né? Então não seria, entendeu? Amaciar, tá certo? Que é aplicar massa corrida em tetos e paredes, tá bom? 13. O que é a palavra aplicar? O que eu vou aplicar? Eu vou aplicar um piso na parede, né? Sei lá, eu vou aplicar um revestimento na parede, eu vou aplicar um piso no chão? Não, então eu não posso usar esse termo, né? Então não existe. Aplicar o que seria o termo correto? Tintas, vernizes, impermeabilizantes, esmaltes sintéticos, entre outros. Esse é o termo correto, entendeu? 14. Emboço. O que é o emboço? Nada mais é do que a primeira camada de massa que aplicamos na alvenarias e tetos das casas, galpões, barracões, etc. Que é o quê? Quando você faz o devido trabalho, você vai chapiscar a parede, vamos chegar já já o que é chapisco, tá? O teto, você vai fazer o quê? Aquela primeira camada de massa, que é o quê? O emboço, é o reboco. Ali você pode fazer desempenado, aprumado, com certeza, tá? Independente de ser desempenado ou não, ele tem que ser aprumado para receber um revestimento, né? Pode ser desempenado ou rústico. Aí vai depender da maneira que você acha que tem que ser feito, tá bom? Que deve ser feito, tá? Não que você acha, da maneira que deve ser aplicado. Que o reboco desempenado ele vai ajudar muito na questão de impermeabilidade, beleza? Concreto. O que é o concreto? É a mistura que é feita nos canteiros de obras, né? Ou nas usinas, com seus agregados, areia, pedra, cimento e água potável, tá bom? Paulo, mas eu ouvi falar que as pessoas colocam algum produto no meio. Bom, isso aí é opcional, tá? Então o concreto é a mistura de areia, né, os agregados areia, pedra, cimento, né, e água potável. Isso pode ser feito tanto na obra quanto na usina que você compra no caminhão lá. 16. O que é um QDC, né? Hoje, o pessoal hoje moderno usa muito. Eu vou instalar um QDC, né? Somente os eletricistas, né? O que é um QDC, né? É com a função de caminhar cabos e condutores em instalações elétricas de baixa tensão. O QDC, ou quadro de distribuição de circuitos, é uma caixa com disjuntores e fusíveis responsáveis por distribuir os circuitos elétricos em uma construção. Então nada mais é do que aquele quadro onde vai ser montado todo o circuito e ali vai distribuir, né? É como se fosse uma caixa d'água. A caixa encheu e ela vai distribuir a água para a sala, para a cozinha, para o banheiro, para a lavanderia, para o seu quintal. Então o QDC seria a mesma função. Ela vai distribuir todo o sistema elétrico, tá? Para os demais cômodos da casa, enfim. Tá bom? 17. O que é uma viga, né? Geralmente usamos 3 tipos de vigas, tá? São elas, viga baldrame, que é aquela que vai no chão, tá, do alicerce, lembra do alicerce? Vigas aéreas, são aquelas vigas que são suspensas. Você pode usar muito ela no portão, você vai usar ela numa garagem, então chamamos de vigas aéreas. E as cintas, que são construídas nos respaldos das construções. Que são aquelas cintas que vão fazer o quê? Fazer o travamento, né, de todas as paredes dessa obra. Lembrando que essa cinta ela vai percorrer, tá, todas as paredes, beleza? Então vamos lá. Espero que você esteja aí gostando e entendendo, viu? 18. Cintas. O que é a cinta? Vamos chegar agora. A cinta que é? A amarração feita com ferros e com estribos que são utilizadas no respaldo das construções. A sua finalidade é fazer o travamento e o reforço das paredes. Pessoal, isso aqui você não vai achar no Google não. Isso aqui Paulo Pedreiro criou, viu? Vai estar na descrição do vídeo. Você pode copiar aquilo ali, colar, imprimir e guardar para você depois, tá bom? Para você usar como referência futuramente aí. 19. O que são estribos? Os estribos são materiais da construção civil utilizados na produção de colunas de ferro, na maioria das vezes, tá certo? E colunas, vigas, baldrames, tá? Então ela é utilizada nessa questão. Você vai montar ali o esqueleto da ferragem, tá bom? E o estribo tem uma função primordial no travamento, tá? Dessas colunas, dessas vigas, tá? Por essa razão que esses materiais devem ser amarrados com arame recosido e torcido, tá? Nada mais além disso, tá bom? Respaldo. O que são respaldo? São paredes que são finalizadas onde as mesmas não serão elevadas, continuadas, tá certo? Geralmente com as seguintes medidas. Exemplos: 2,80, 2,95, 3 metros, 3,50 e por diante. Então o respaldo nada mais é que eu tenho a minha parede, tá? Eu ergui ela, aqui eu finalizei. Então aqui é o respaldo, onde eu vou pôr a minha laje, onde eu vou fazer o meu oitão. Então se falou respaldo, o que acontece? Aqui, ó, finalizou, acabou. Beleza? Deu para entender? Toma nota aí. 21. Apiloamento. O que é apiloamento? Se eu falar, eu vou fazer um contrapiso, tem que apiloar primeiro. A palavra apiloar nada mais é o que? Que é uma camada que são feitas com pedras espalhadas e compactadas em uma determinada base, com uma determinada espessura para receber o contrapiso. Então você preparou ali, jogou essa pedra, né?
foi compactado para você bater os pontos de nível certinho, taliscou, né? E ali você vai fazer o quê? Vai fazer o seu contrapiso em cima desse local apiloado. A pedra é muito importante jogar em cima da terra antes de você jogar o concreto, viu? Geralmente eu falo, não recomendo jogar o concreto em cima da terra sem antes você fazer o apiloamento. O concreto não ter contato com a terra, beleza? Contrapiso. O que é contrapiso? As pessoas muitas vezes confundem o que é contrapiso. A pessoa chama contrapiso de, por exemplo, se eu fiz um contrapiso, né? O que é o contrapiso? A pessoa muitas vezes fala, é aquela massa que vai em cima do... Não. Contrapiso é o seguinte, contrapiso, camada de concreto que é feita em uma base, lembra do apilamento? Desempenada ou não, para receber o revestimento de pisos, pedras, cerâmicas, entre outros acabamentos. Geralmente eu não recomendo que as pessoas façam contrapiso e ali já joga o piso de cerâmica em cima, tá? Ou outro tipo de material. Geralmente a gente já faz ali o contrapiso, tá? E se for para assentar um piso, é feito um nivelamento com farofão e ali depois é feito o assentamento do piso, beleza? Para fazer o assentamento de pedra, uma coisa, você vai fazer o contrapiso e depois vir assentando ele na massa, farofão também. 23, nivelamento, feito com massa do tipo farofão, viu? Mistura feita com areia grossa ou média, cimento e pouca quantidade de água potável. A massa deve ficar úmida, não mole. Essa massa farofão aqui, ela é feita para quê? Para regularizar em cima dos contrapisos, que é aquela camada de concreto que é feita em cima da terra no chão, no caso, né? Do apiloamento, entendeu? Brocas. O que são brocas? Perfurações feitas no solo, geralmente dentro de valas, né, onde será feita a viga baldrame para receber o engastamento das colunas ou pilares no solo, junto com o concreto. Você faz a broca, geralmente mais larga, tá? E você vai descer com o concreto, a ferragem, sem tocar na terra, e ali você faz ali a sua broca, onde você vai plantar a sua coluna, entendeu? Como se plantasse uma árvore. Então ela vai nascer. Então as brocas ali ela é de acordo com a necessidade e o projeto da sua obra. 25. Arranque. O cara fala assim, eu vou deixar um arranque do meu ferro. Tá? O que são arranque? São pontas de ferros que são lixadas em cima de lajes e vigas, baldrame, geralmente com 4 ou 6 ferros, para receber a continuação das colunas ou pilares. Você deixou um arranque geralmente com 50 a 60 centímetros, né? Eu falei isso aqui? Acho que não falei aqui não. Com 50 a 60 centímetros ou mais. Você vem com as colunas suas, né? Joga naqueles arranques, emenda e ali que você continua. Beleza? Chapiscar. O que é a palavra chapiscar? Aplicação de massa feita com areia média ou grossa e cimento em paredes e tetos. Geralmente elas são bem molinhas. Tá? Qual que é a finalidade do chapisco, gente? Eu falo isso todos os dias. É você preparar essa parede, molhar, umedecer ela e você aplicar essa mistura. Geralmente eu faço o quê? 3 por 1. Que é o quê? São 3 carrinhos de areia raso, que vai dar 9 latas, né? E um saco de cimento. Fica um chapisco, ó. E aí você bate aquele chapisco molinho e vem curando ele. Quando você jogar a massa na parede, vai ancorar. Tá? Eu vejo os caras por aí rebocando em cima de tijolo sem chapiscar, furando paredes, isso não existe. Tá? Isso aí é loucura, tá? Isso não funciona. Viu? Não vai demorar muito, você vai ter problemas. Então chapiscar é isso. 27. Chapar. O cara fala assim, chapar. Eu vou chapar o quê? Eu vou chapar o globo, né? Não. Chapar. Aplicar massa de reboco em tetos e paredes. Eu vou chapar massa. Chapar massa na parede, chapar massa no teto. Entendeu? Trincas. Pequenas e médias fissuras que são causadas pelas movimentações estruturais em tetos e paredes. Às vezes o cara fala assim, eu vou chamar o pedreiro lá para ele dar uma avaliação. O cara chega lá e vê uma fissurinha, né? A fissurinha no reboco. O cara já condena a obra do cara. Não. A fissura, ela é uma pequena rachadurinha, né? Que ela, se ela continuar a abrir, isso pode ser problema estrutural. Pode acontecer também do seu reboco apresentar isso aí, por quê? Vários motivos. Um deles é você desempenhar o reboco mole. Tá? Isso vai secando e vai estourar. Então isso pode acontecer uma fissura. Então as trincas, tá, médias, né, dependendo da situação, se for uma alvenaria, é ocorrida pelo quê? Ela ocorre por causa das movimentações estruturais, tá bom? Isso precisa ser engenheiro para entender, tá bom? 29. Esse aqui acho que você já ouviu falar muito, né? Pedreiro porco. Esse aqui Paulo Pedreiro está cansado de falar, né? Nós temos pedreiro porco. Que é o quê? Que é aquele profissional que não tem capricho na hora de executar os serviços em uma determinada obra. É aquele cara que pega o serviço, né? Vai lá e faz qualquer jeito, as ferramentas do cara é tudo suja, o cara é sujo, entendeu? O modo de falar, né? A obra do cara é mal feita, é tudo torto. Então esse é o pedreiro porco. Isso a gente chama de pedreiro porco, tá bom? 30. Tetos rebaixados, tá certo? Geralmente são aqueles tetos que são feitos com placas de gesso convencionais, né? Aquelas placas antigas, né? Ou placas de drywall, tabicadas ou não.
entendeu? Você já deve ter ouvido, né? Visto ou feito. Eu já fiz muito. Tabica, tá? A tabica é utilizada em todo o perímetro de uma estrutura de forro de gesso acartonado, que é drywall. Sua função mecânica, né, é auxiliar na dilatação da estrutura e evitar trincas, além de proporcionar um aspecto de forro flutuante com a possibilidade de instalar iluminação. Pessoal, então esse aqui são algumas... Falta muita coisa, viu? Isso aqui são algumas linguagens que a gente utiliza no dia a dia. É importante que a gente saiba se comunicar, né? Às vezes o cara fala assim, ah, mas né, eu aprendi a falar assim, tudo bem, eu também aprendi a falar de um jeito, né? Mas isso hoje é o que eu trago para cá. A gente sabe que muitas vezes cada região chama de uma coisa, porque às vezes a pessoa se comunica errado e aquilo vai, leva daqui, leva dali. Então nós temos um dicionário, nós temos um termo correto, né? Então assim, é importante a gente utilizar isso no dia a dia. Para quê? É importante a comunicação. De repente tu sai da sua cidade lá no Mato Grosso, lá na Bahia, onde vem para São Paulo. Chega aqui, os caras comunicam do jeito, ô fulano, pega lá pra mim a colher de pedreiro, né? Sei lá, pega pra mim lá a carriola, né? Lá na outra cidade o cara chama de galinhota, né? Eu vi o cara me chamando, também com o baianinho, chamava de galinhota, né? Eu falei, galinhota é carriola, né? Carrinho de mão, entendeu? Então assim, é importante a comunicação, né? Isso vai de fato ajudar até ali no andamento da obra, né? No seu dia a dia também. Então essas são mais algumas informações que esse canal, junto com o Paulo Pedreiro, leva para você, que você possa de fato utilizar no seu dia a dia, tá bom? Para mais informações, deixa sua mensagem aqui, deixa aí alguma linguagem diferente que você de repente aprendeu. É importante, de repente aí eu acho interessante também, a gente pode até mais para frente criar um dicionário aí, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e para mim, foi uma satisfação muito grande gravar, tirar hoje domingão, né? Hoje é dia 7 de março, a minha esposa faz aniversário hoje, e amanhã é Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe as nossas queridas mulheres trabalhadoras do Brasil, né, mãe de famílias aí, né, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sempre aí batalhando, lutando, tá certo? Mulheres casadas ajudando seus esposos respeitando suas esposas, tá? Que fazendo dessa forma todo mundo consegue chegar aí, né, em um topo onde, se Deus quiser, nós vamos aí sempre viver em paz, tranquilamente, em família, tá certo? E as pessoas legais de volta, os amigos, isso é importante, né? Que nem só de trabalho vive o homem. A gente precisa tirar um lazerzinho também, tá certo? Descansar, tirar um dia com a família, para você poder aí até mesmo tirar essa carga, esse peso de cima de você. É importante a gente sempre dar uma descansada mesmo, viu? Hoje já fui no terreno da gente lá hoje, tá? Tomamos uma chuva no caminho, que eu fui de moto, voltei, mas estou aqui em casa, falei, vou chegar em casa e vou gravar, porque eu tenho esse compromisso com o meu canal e com as pessoas que acompanham o nosso canal. Tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!